Em carta a Pazuello, Pfizer propôs solução a entraves apontados pelo governo para a compra da vacina. Presidente da empresa na América Latina, Carlos Murilo, disse que Pfizer adequou limitações jurídicas, apresentou propostas logísticas e informou que termos foram aceitos em outros países. Em carta enviada ao então ministro da Saúde Eduardo Pazuello, a Pfizer propôs soluções a entraves apontados pelo governo federal para a compra da vacina da empresa. A carta faz parte de documentos enviados pela farmacêutica à CPI da pandemia e foi obtida pela TV Globo. Correspondência semelhante foi endereçada ao então secretário executivo da pasta Elcio Franco no mesmo dia. O presidente da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, então presidente da companhia no Brasil, afirmou na carta que a empresa havia adequado as limitações jurídicas, encontrado alternativas logísticas e que a oferta, apesar de limitada, seria suficiente para imunizar grupos prioritários ainda no primeiro trimestre. Ao secretário Elcio Franco, Murilo explicou a motivação para suas declarações. Deixamos inúmeras mensagens em seu gabinete e também reforçamos o pedido por e-mail. Como ainda não tivemos retorno, gostaria de comentar alguns pontos relacionados ao tema e também a cobertura de imprensa realizada ontem, com base em coletiva do Ministério da Saúde que falava do perfil ideal de uma vacina contra a Covid-19, escreveu. Em coletiva realizada em 1º de dezembro, dia anterior ao envio das cartas, o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, falou que o perfil ideal de um imunizante para o Brasil seria uma vacina que pudesse ser armazenada entre 2º e 8C e, preferencialmente, de dose única. Murilo respondeu dizendo que a Pfizer apresentou embalagem especial para armazenamento da vacina por até 15 dias a partir da troca de gelo seco. Consideramos como tem sido com todos os outros países que vão começar a vacinação, que são esquemas muito viáveis e de efetiva implementação considerando inclusive as características geográficas e climáticas do país. O executivo também disse que a farmacêutica conseguiu adequar as limitações de ordem jurídica que foram compartilhadas conosco a partir de nossa segunda proposta. Um dos pontos mais relevantes foi estabelecer a condição para o contrato definitivo à emissão do registro sanitário pela Anvisa, afirmou. Sobre as declarações de que a Pfizer destinou quantitativo pequeno para o Brasil, Murilo disse que a quantidade de doses ofertadas permitiria cobrir grupos prioritários e de maior risco. Se por um lado entendemos que o quantitativo disponível para o Brasil para o primeiro semestre é limitado e não permitirá vacinar a maioria da população com nossa vacina, afirmamos que esse quantitativo permite sim cobrir grupos prioritários e de maior risco, inclusive já no primeiro trimestre, o que faz ainda mais viável a implementação logística, dado que estamos falando de grupos mais reduzidos e concentrados majoritariamente em grandes cidades, disse. Por fim, o executivo respondeu sobre a condição de não responsabilização futura da Pfizer e disse que o termo tinha sido aceito por todos os países que já fecharam acordo com a empresa. A condição de não responsabilização futura para a Pfizer sobre possíveis demandas litigiosas futuras tem sido praxe e aceita por todos os países que já fecharam acordo com a Pfizer. Na carta, o presidente da empresa na América Latina afirmou que o Brasil precisava assinar o memorando de entendimento até 7 de dezembro ou as doses reservadas para o Brasil seriam endereçadas a outros países da região que já haviam assinado o contrato. Abaixo a íntegra da carta enviada ao ex-ministro Eduardo Pazuello obtida pela TV Globo. Excelentíssimo Senhor Ministro Eduardo Pazuello. Data a extrema importância deste tema para o país e para seus cidadãos, permita-me enviar essa comunicação ao senhor para assegurar que receba diretamente de nossa parte nosso posicionamento em relação às tratativas com o governo brasileiro sobre nossa vacina contra a Covid-19.
Em nossa terceira oferta enviada ao governo brasileiro na semana passada, em 24 de novembro, conseguimos adequar as limitações de ordem jurídica que foram compartilhadas conosco a partir de nossa segunda proposta. Um dos pontos mais relevantes foi estabelecer a condição para o contrato definitivo à emissão do registro sanitário pela Anvisa. Temos reforçado que a data limite de 7 de dezembro, que a matriz da companhia autorizou em caráter excepcional para o Brasil, para ter assinado este novo memorando de entendimento não vinculativo, é fundamental. Caso não tenhamos esse documento assinado, nesta data as doses reservadas para o Brasil para o primeiro e segundo trimestre de 2021 serão disponibilizadas para outros mercados da região a que já tem contrato assinado com a Pfizer. Apresentamos, fisicamente, a embalagem especial desenvolvida para esta vacina que permite armazenamento por até 15 dias, na temperatura necessária, com a troca de gelo seco, e por mais 5 dias em refrigerador comum. E também encaminhamos 3 propostas iniciais de esquemas possíveis de distribuição de vacinação, para a partir da assinatura do acordo pelo Ministério serem revisadas e ajustadas. E consideramos como tem sido com todos os outros países que vão começar a vacinação, que são esquemas muito viáveis e de efetiva implementação considerando inclusive as características geográficas e climáticas do país. Se por um lado entendemos que o quantitativo disponível para o Brasil para o primeiro semestre é limitado e não permitirá vacinar maioria da população com nossa vacina, da mesma forma que está sendo em outros países, como o Reino Unido que emitiu hoje a autorização regulatória para a vacina da Pfizer-BioNTech e irá começar a vacinação já na próxima semana, afirmamos que esse quantitativo permite sim cobrir grupos prioritários e de maior risco inclusive já no primeiro trimestre, o que faz ainda mais viável a implementação logística, dado que estamos falando de grupos mais reduzidos e concentrados majoritariamente em grandes cidades. A condição de não responsabilização futura para a Pfizer sobre possíveis demandas litigiosas futuras tem sido praxe e aceita por todos os países que já fecharam acordo com a Pfizer. Temos usado, nesta semana, e continuamos tentando contato com o secretário Elcio Franco para poder avançar com este memorando de entendimento e assim conseguir iniciar a vacinação de brasileiros após a aprovação da Anvisa e formalização de contrato definitivo. Se possível, gostaria muito de poder me reunir com o senhor para conversar pessoalmente sobre esse tema. Atenciosamente, Carlos Murilo.